venho da letras, eu fiz linguística, eu sou linguista de formação, mas é uma competência super humana que ajuda super a gente a entender o comportamento humano, como que a gente pode interpretar esses comportamentos e aplicar dentro de produtos. Tive a oportunidade de ir para fora, estudei na Stanford, fiz minha especialização em design estratégico na Stanford, foi super bom. E, enfim, aí um disco voador me deixou aqui dentro do Itaú e estou aqui hoje integrando o time. Hoje eu cuido da gerência de aquisição digital, growth, a gente vai falar um pouquinho já o que é o growth, e também de segurança. São 3 temas gigantescos, super importantes, que cortam aí de ponta a ponta a experiência do nosso cliente correntista, né? Antes da gente começar, eu só queria falar um pouquinho do que é esse tal de growth, porque da última vez que eu fiz essa apresentação, surgiu um pouco dessa dúvida. A gente vai pincelar um pouquinho aqui dentro da apresentação, mas só para traduzir, o growth seria, de fato, o crescimento, né? Utilizando o nosso português mais claro, é isso. Então, são aqueles produtos que já estão implementados no mercado, estão em fase de maturação e crescimento, ou seja, são aqueles produtos que já estão dando lucro. Então, o growth é essa competência, essa etapa que a gente fica dentro do produto, né? Digital e não digital, tá, gente? Onde a gente então vai crescer essa base, aumentar a lucratividade, esse tipo de coisa, mas a gente pincela mais durante a apresentação. Pode ir lá, Biratã, vamos aos próximos. Então, assim, só para a gente passar um pouquinho da agenda, vamos falar um pouquinho o que é, então, experimentação em design. Muita gente fala sobre protótipo, teste, experimentos, então vamos passar um pouquinho em relação ao conceito, e a gente vai falar o que é experimentação para produtos em fase de conceituação, e experimentação para produtos que estão em fase de growth, porque são 2 coisas diferentes. Muitas vezes a gente empacota tudo num mesmo balaio, mas é bom a gente entender que a gente tem ferramental para várias etapas, mas para essas 2 etapas em específico, e por último a gente passa aqui por algumas dicas para vocês. Então, pode ir, Biratã, pode passar mais uma. A gente vai falar primeiro sobre o que é experimentação em design, então aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, né? Experimentação dentro do processo de design, aqui tem até uma quote para a gente começar a conceituar, né? Então, a experimentação ela é importante, primeiro, para a gente não se apaixonar pela nossa própria solução, e segundo, para a gente estar em contato com quem realmente importa, né? Que é o cliente, né? O usuário, no final do dia. Então, a experimentação, ela é um conceito só, mas ela pode ser usada de várias formas em função da maturidade do produto, como eu estava falando, né? Para conceituação, para otimização, enfim. E aqui tem algumas fotos que eu acho ótimas, que eu acho super legal para a gente dar uma ilustrada. Hoje, obviamente, eu trabalho 100% com produto digital, mas teve uma fase da minha carreira que eu trabalhei com outros tipos de produto também, design de serviço, e eu acho que é legal porque evidencia como que é importante a gente estar o mais próximo do cliente possível, né, dentro do contexto dele. Dentro do produto digital, obviamente, a gente vai estar online junto com o cliente, mas aqueles produtos que não, é muito importante a gente estar dentro do contexto do cliente. E a observação, ela é super importante nesse momento, né? Então, essas 2 fotos de baixo, eu adoro essas 2 fotos, porque mostram muito como que é importante a gente fazer a observação, né? Aqui a gente estava colocando um produto de verdade, né? Um produto de higiene, aqui, que é utilizado bastante em postos de gasolina. Era um produto novo, estava começando penetração no mercado, e a gente deu na mão de quem utilizaria esse produto, né? Aqui, no caso, o frentista, e, enfim, a cara dele diz tudo, eu acho ótimo, por isso que eu sempre trago essa foto quando a gente fala de experimentação, né? Então, a observação é importante nesse sentido também. Ele não precisou falar absolutamente nada para mim. Eu já tinha entendido que ele não entendeu nada. Então, eu acho super legal, achei bacana para trazer e compartilhar com vocês. Muito bem. Por que experimentar, então, né? Vamos voltar aqui um pouquinho nesse conceito. É muito importante para a gente saber mais sobre o usuário. Então, quando a gente fala de etapas dentro do processo de design, né? A gente tem pontos específicos que a gente conversa com os clientes. Então, lá no comecinho do duplo diamante, a gente tem a etapa de pesquisa, que a gente vai conversar bastante com o cliente, mas não é só ali, né? Então, a experimentação, o momento de experimentar é um momento de ter mais uma oportunidade da gente aprender um pouco mais sobre o nosso usuário, já com o artefato, agora em mãos, né? Coletar feedback do usuário em um contexto de uso mais próximo do real possível, então são feedbacks mais puros, vamos falar assim, né, onde a gente consegue, de fato, observar o cliente no contexto real dele. A gente consegue checar se o problema foi bem definido, de fato, então, aqui, este momento, é a prova de fogo da definição do nosso problema. A gente entendeu corretamente qual que é a necessidade do cliente? A hora é agora da gente entender esse ponto.
refinar os protótipos e as soluções. Então, sempre que a gente sai da etapa de experimentação, a gente vai ter uma listagem de insights e de backlog muito grande para próximos passos, sejam eles implementação ou melhoria. Identificação de novas oportunidades, né? Como eu comentei, essa lista de backlogs pode ser uma nova oportunidade, pode ser uma feature nova, pode ser um produto novo, pode ser uma melhoria dentro do próprio produto, e a gente vai conseguir priorizar esses próximos passos de uma forma muito mais assertiva e embasada em dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Muito bem, aí falando um pouquinho sobre as etapas aqui, né, a gente tem, só para exemplificar aqui, então, o duplo diamante, onde a gente vai ter primeiro o diamante, onde a gente faz a definição deste problema, né, a descoberta, enfim. O segundo diamante, onde a gente vai fazer o desenvolvimento, a entrega. E a gente tem a solução aqui, onde a gente tem o desenvolvimento e a entrega do produto de fato. Aí, se você puder passar uma, por favor, Briatan? Aqui, então, é o momento onde a gente faz a iteração, que eu acho que é importante vocês entenderem isso. É o momento de melhoria deste produto, né? Então, tem um comportamento cíclico, né, essa questão do processo de design, né, onde a gente consegue entender o que deu certo, o que não deu tão certo, assim, e a gente tem essa lista de backlogs e melhorias para fazer a melhoria do produto. Isso pode ser melhor exemplificado até nessa representação, né, que mostra esse caráter mais cíclico, né, do processo de design, então a gente está sempre voltando a alguns pontos para a gente fazer essa melhoria. O que eu acho que é importante de entender aqui também, né? A gente não faz os processos 1, 2, 3, 4, 5, vamos falar assim, do design thinking, ou então do design de fato, né? E implementou o produto, deu certo e beleza, vou embora. Na verdade, não, né? A gente sempre está retornando para verificar o quão aderente o produto está. A realidade do cliente, a realidade de mercado. Então, acho que é importante representar aqui esse caráter cíclico nesse frame também, que evidencia, né, que a gente está sempre em experimentação contínua. Pode passar mais uma, por favor. E aí, aqui embaixo a gente vai ter, então, também para representar, né, como que a experimentação ela é um conceito amplo, e a gente tem N ferramentas e métodos para determinadas etapas que vão corresponder à maturidade do produto, né? Então, a gente escuta muito, vamos fazer uma experimentação do tipo teste AB, vamos fazer uma experimentação do tipo teste de usabilidade em conceito. Quando é o melhor momento de utilizar cada uma delas? Como e quando escolher? Então, a gente vai passar daqui mais um pouquinho sobre esses pontos, né? Mas eu já queria evidenciar aqui para vocês que sim, existem todos esses métodos e ferramentas, faz parte, sim, dessa etapa de experimentação, mas é importante se atentar, porque a gente tem ferramentas e métodos específicos para momentos específicos do produto. Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre experimentação para a etapa de conceituação. Aí, se puder passar uma, por favor. Só para exemplificar, quando a gente fala conceituação, a gente está nessas primeiras etapas do duplo diamante. Então, é o produto que ainda não foi para o mercado, né? Ou ele está em vias de ir para o mercado pela primeira vez. E aqui tem uma frase famosa, né, do Martin Kagan, que é o papa do produto digital, né? Que nosso trabalho é validar se o nosso produto tem valor para o usuário antes de desenvolver uma linha de código ou montar o produto físico, né? Então, a ideia da experimentação é a gente conseguir mitigar perda de tempo e perda de recurso, seja recurso humano, recurso grana mesmo, né? Então, por isso que é muito importante, porque se a gente for errar, a gente erra rápido e erra barato. Muito bem, e aí aqui eu quis trazer também para exemplificar para vocês que a experimentação, ela é a junção de duas ações, né? É o protótipo e o teste, e existe uma etapa de preparação no meio. Então, não existe teste sem prototipação, e não existe prototipação sem o teste, e também não dá para fazer isso sem a etapa de preparação. Então, assim, como a gente vai testar, como a gente vai construir o protótipo, é tão importante quanto a ação em si. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não pensa de uma forma cuidadosa, a gente pode enviesar o nosso teste, o nosso protótipo e a etapa de experimentação. E a gente pode ter dados aqui que podem não ajudar muito, às vezes mesmo até atrapalhar a gente a visitar esses próximos passos do produto. E aí eu vou entrar um pouco em detalhes sobre cada um desses conceitos, o que é um protótipo, o que é um teste, agora, para a gente deixar isso bem claro. Boa, prototipagem, o que é, então? O protótipo, ele é absolutamente tudo aquilo que a gente pode construir de forma rápida e barata para testar uma ideia,
um conceito, e que o usuário possa interagir. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava muito que o protótipo era um gadget cheio de fios, meio inacabado, faltando uns pedaços, enfim, a gente tem um pouco esse misconception, né, esse conceito um pouco fora de lugar, né, que pode ser uma coisa que está muito pronta, ou então que falta pouco, né, para ir para a rua, e não só. Eu até coloquei essas fotos de exemplo aqui, porque justamente nessas etapas mais iniciais de conceituação, o protótipo, ele pode e deve mesmo ser mais rudimentar, né? Então, a gente fala aqui de cartolina, post-it, papel sulfite, cola, durex, tesoura. Então, realmente tenho uma ideia, quero validar essa ideia. O protótipo é a materialização para colocar na frente do cliente, o cliente conseguir interagir com esse artefato. Mas é claro que em estágios mais avançados, o protótipo ele pode se tornar mais refinado. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. E agora um pouquinho do por que fazer este protótipo, né? Primeiro de tudo, para a gente se comunicar. Então, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um protótipo vai valer mais do que 1000 imagens. Então, é para abrir uma conversa com o cliente e a gente conseguir se comunicar de uma forma mais assertiva e receber esses feedbacks de uma forma mais assertiva também, né? Iniciar essa conversa, como eu comentei, né? Então, essas interações com usuários, elas vão ser muito mais ricas quando elas giram em torno de um artefato que promove uma experiência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente ou explica demais ou explica de menos, né? É muito comum isso acontecer. A gente dá o artefato na mão do cliente e querer explicar tudo sobre ele. A gente precisa lembrar que no mundo real, a gente não vai estar lá para explicar. Então, é importante a gente dar o mínimo de conceito possível, de contexto, perdão, possível, para que o cliente consiga se situar e dar para a gente os feedbacks. Para aprender, então, a prototipar, o nosso entendimento do problema, ele vai se tornar mais claro, né? Então, a gente aprende tanto com o protótipo, com o teste e com o usuário, para reduzir os riscos, né? Estava comentando aqui agora, então, experimentar de forma rápida e barata significa menos recurso perdido, se o teste falhar. Então, errar rápido e errar barato, né? Para testar novas possibilidades, então, a prototipagem, ela dá liberdade para a gente experimentar várias ideias sem a gente se comprometer de forma prematura com uma única direção. E isso acontece muito também, né? Quando a gente tem uma ideia que a gente acha que é matadora, a gente se apega a essa ideia. Então, é importante a gente se apegar ao problema e não à solução, né? Então, é importante também, e é legal quando a gente consegue ter mais de um protótipo para uma hipótese, que aí a gente também dá mais possibilidades de teste e de opção para o cliente, né? Para priorizar a fase de construção, isso também é super legal e ajuda bastante o time de desenvolvimento. Então, prototipar ajuda a identificar os problemas grandes e quebrá-los em vários pedacinhos que são mais testáveis, né? A gente fala muito de visioning aqui, então, assim, seria o produto ideal, né? O que vai realmente resolver o problema. Só que muitas vezes a gente não tem ou o tempo ou o recurso necessário para conseguir implementar o produto daquela forma. Então, o teste do protótipo, ele ajuda a gente a identificar aonde, de fato, está o valor mínimo que a gente precisa implementar para o cliente. A gente usa muita analogia aqui do skate e do carro, eu não sei se vocês já ouviram falar. O time pensa a solução ideal para o cliente seria um carro, que é para resolver um problema de mobilidade. O problema é o cliente precisa se deslocar do ponto A do ponto B. O carro seria perfeito. Puxa, a gente não consegue implementar o carro. O que a gente consegue implementar de MVP, de mínimo aqui, né? Será que uma prancha com 2 rodas vai ajudar o famigerado skate? Vai ajudar, o cliente vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Então, ajuda a gente a quebrar essas ideias em pedacinhos para a gente conseguir ir testando e implementando aos poucos até chegar na solução ideal. Muito bem, como fazer então, né? A gente já entendeu um pouquinho o que é, o porquê fazer, e agora como que a gente põe a mão na massa de fato. Começar a construir o protótipo sem mesmo ter muita certeza do que está fazendo é uma boa ideia, porque a gente sai da inércia, da paralisia da dúvida. Então, assim, papel, lápis, fita, clips já pode servir. Então, começa mesmo se você não tem muita ideia, começa a rabiscar, rasurar alguma coisa no papel que já ajuda. Não se apegar nem à ideia, nem ao protótipo também é muito importante. Então, cuidado para você não se envolver emocionalmente, né, com esse protótipo. Lembre-se que ele pode falhar. E, normalmente, o nosso modelo mental, quando a gente vai entrar numa fase de experimentação, é já pensando que o protótipo, ele pode falhar. Ele pode e deve falhar. Então, é importante a gente também não se apegar muito a ele. Não se esquecer do problema. Então, mais do que validar a ideia, é importante a gente responder perguntas.
não se fechar para tudo que a gente pode aprender com o usuário. Então, o usuário pode dar pistas para a gente que pode ser que a ideia não é tão boa, mas a gente conseguiu delimitar bem o problema. Então, é importante pegar também essas nuances durante a fase de experimentação. E, claro, construir com foco no usuário, né? O que a gente espera, com o que a gente espera que o usuário vai interagir, né? Quais são os comportamentos que a gente quer observar do usuário? Tudo isso ajuda bastante na hora da gente construir o protótipo. Agora, falando um pouquinho sobre o teste. O que é o teste, né? É onde a gente vai, então, recolher os feedbacks sobre o protótipo que a gente criou. Então, é uma fase onde a gente coloca o protótipo na frente do cliente e o cliente vai dizer coisas para nós acerca desse protótipo, né? É uma oportunidade de pôr à prova a solução que a gente criou e também de aprender mais sobre o usuário, como eu já comentei, né? Por que fazer? Então, o que a gente vai testar? Primeiro, para refinar a solução, né? Então, o resultado do teste é o próximo passo a ser seguido. E ele pode ser a melhoria deste protótipo, dessa solução, ou o encaminhamento para implementação, de fato, desse protótipo, dessa solução. Para a gente aprender mais sobre o usuário, então, é uma oportunidade a mais da gente se aproximar do usuário, agora de uma forma mais materializada, né? Com um artefato de fato em mãos. E com certeza a gente vai sair dessa etapa com novos e poderosos insights. E também para refinar o desafio, como eu já comentei, né? O teste ele pode revelar que o problema que a gente delimitou não era de fato a dor do usuário, então é importante a gente estar aberto a isso também. E agora um pouquinho sobre como fazer, algumas dicas aqui. Pode passar por favor? Não sei se travou. Aí foi. Eu já tinha comentado sobre isso, mas é muito importante. Então, mostre e não conte, né? Então, ou conte o mínimo possível, né? Então, colocar o protótipo na mão do usuário e deixar ele interpretar a solução e observar como que ele utiliza, o que ele gostou, o que ele não gostou e principalmente o que ele não entendeu. A cara de dúvida, como eu comentei lá no começo, né? A foto da pessoa não entendendo muito bem como manusear o produto, já é uma resposta para a gente, né? Então, mostra coisas que a gente precisa melhorar em relação à nossa solução. Criar essas experiências, né? Então, a intenção é que o usuário vai interagir de forma mais intuitiva possível com o protótipo e não ficar ouvindo uma explicação exaustiva. Então, delimitar o mínimo possível de um contexto, né? Então, vamos supor, a gente vai testar uma nova interface aqui de um produto dentro do aplicativo do Itaú. A gente dá o mínimo de conceito. Olha, você entrou na loja aqui da App Store, você vai baixar, você vai fazer uma atualização do app do Itaú e você encontrou essa nova funcionalidade. É o mínimo do contexto possível para o cliente começar a testar. Pedir para o usuário comparar, eu falei isso agora há pouco, então ter mais de um protótipo para o teste é bom, porque a gente dá base de comparação para o cliente. Aí ele pode falar, gosto mais disso, desgosto mais daquilo. Então, isso ajuda a gente a evidenciar as dores que são mais latentes, né? Fazer perguntas abertas também é super importante, então cuidado para não enviesar, fazendo aquelas perguntas de sim e não, de gostou ou não gostou. É importante a gente focar no porquê e nos sentimentos. Então, assim, como que você se sentiu ao utilizar esse protótipo? Por que você achou que essa parte é mais interessante ou menos interessante? Então, fazer essas investigações mais abertas também ajudam mais na hora da gente coletar esses resultados e passar para essa parte de melhoria ou não. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho de experimentação para outra etapa, é a etapa do growth, né? Então, o que eu já tinha comentado é a etapa onde o produto já está no mercado e ele está numa fase de ou crescimento, ou enfim, de melhoria e etc. E aí, a gente quis trazer um pouquinho aqui também sobre esse mito da ideia genial, né? Quando a gente fala de metodologias como o design thinking, que na verdade não é um método, né, e sim um modelo mental, tem muito essa ideia que a gente vai fazer as etapas e no final do dia eu vou ter uma ideia revolucionária que vai viver para tudo sempre. Aí, se você puder passar por favor. A gente quis trazer esses termos de comparação. Então, assim, um bom tempo atrás a gente teve, então, essa implementação no mercado que foi super inovadora do caixa eletrônico. Hoje, em termos de comparação, quando a gente fala dos aplicativos, eles estão em iteração contínua. Então, é a questão da inovação versus a iteração. Foi super inovador o caixa eletrônico. E, assim, ele não mudou muito desde então. Ao passo que os nossos aplicativos, os produtos digitais, eles estão em constante iteração, ou seja, melhoria. Ou seja, não é incomum você abrir a sua loja de aplicativos e encontrar um cenário como esse, onde a gente tem
N aplicativos pedindo para serem atualizados, justamente por conta disso. A gente está em constante estado de melhoria, né? Então, é justamente isso, é esse ponto aqui que eu queria delimitar para vocês. Então, o growth, né, o crescimento, ele acontece justamente nesse movimento cíclico, onde o produto precisa de constante observação para entender se ele está aderente ao mercado, porque o mercado pode falar para a gente de N outras tendências que a gente precisa se atualizar, e também com o próprio cliente, que pode ter necessidades diferentes, e a gente precisa fazer essa melhoria. Boa. Aí, voltando aqui um pouquinho sobre o quadro que a gente já tinha comentado lá em cima, né? Um dos pontos aqui é o uso natural do produto, né? Que é esse quadrante que está mais à direita, superior, direita aqui na tela de vocês. Teste AB e Google Analytics. Eu queria evidenciar um pouquinho, porque muita gente fala de teste AB, a gente tem bastante questões sobre o Google Analytics também, e eles são mais utilizados para esses produtos que já estão em estado de growth, ou seja, já foram para o mercado e precisam ser melhorados, iterados, atualizados e etc. Então, eu queria falar um pouquinho sobre teste AB em específico para vocês, mas assim, não desprezando todos os outros métodos e ferramental, a gente tem aqui vários outros elencados, mas eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre esse, né, porque para Product Design, eu acho que ele é super importante. Então, o que é um teste AB? Ele é um experimento quantitativo, ou seja, no final do dia, eu vou ter dados quantitativos. Performou a experiência melhor A do que a B em X%. É isso que eu quero dizer quando ele fala que é um experimento quantitativo. Ele é baseado em métodos estatísticos, ele testa hipóteses com riscos bem controlados e ele tem o objetivo de otimizar a experiência. Então, normalmente, quando a gente faz um teste AB, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Eu brinco que é tirar leite de pedra, apertar parafuso, né? Porque normalmente é isso. Vamos mudar a imagem de montanhazinha para a imagem de praia. Vamos mudar o textozinho, né, do CTA, do Call to Action, né, que normalmente são os botões de contrate agora para conheça mais. Então, normalmente são esse tipo de melhorias, de contraposições que a gente faz em teste AB. Para tentar materializar um pouco melhor, eu queria trazer um pouquinho de caso real que a gente vive aqui dentro do banco. Aí pode passar por favor. Tá. Antes disso, né? O como funciona. Então, os problemas, qual que é o problema, né? Então, assim, os dados vão indicar coisas para a gente. Olhando o produto que já está implementado no mercado, a gente vai ver que os dados indicam para a gente que a conversão está baixa, não temos tantos cliques nos botões. Então, assim, são análises estatísticas, são análises quantitativas de números que vão evidenciar determinados problemas para a gente. Hipóteses. Então, a gente acredita, com base nesses dados, que a gente precisa mudar o CTA, mudar a imagem. Variantes, por isso a gente quer testar essas e essas alternativas, que é o que eu estava comentando. Muda a imagem da praia para montanha, muda o CTA de contrate para conheça. Público, é importante a gente recortar muito bem o público, a gente vai fazer a segmentação com o pessoal de 35 anos mais, que mora na cidade de São Paulo, capital, então, normalmente a gente faz esse tipo de segmentação, e qual que é a métrica que a gente quer acompanhar. Então, a minha hipótese vai estar certa se a gente passar de uma conversão X para Y, se o botão performar melhor, tiver mais cliques de tantos para tantos. Então, normalmente é assim que a gente observa se o teste deu certo ou não deu certo. Boa, pode passar uma. Aí, agora sim, vamos ver um exemplo real aqui, então, do mundo Itaú. Para exemplificar, aqui na home do app do Itaú, a gente tem esse card de seguros, né, que traz esse produto em destaque, que é o produto seguro de vida. O botão, que é o call to action, a ação, né, que o cliente tem que fazer, que tinha ali era o conhecer, e ele levava para a página detalhada e o início do fluxo de contratação desse produto, que era mais ou menos como vocês estavam vendo aí. Qual que era o nosso problema? A gente viu que a atratividade, que é a porcentagem de cliques neste botão, e a eficiência, que é a porcentagem de contratação do produto, estavam abaixo do que era esperado. E aí a gente formulou algumas hipóteses. Pode passar, por favor? Que é adotar um call to action mais atrativo, ou seja, a frase que estava dentro do botão, ele precisava ser mais atrativo para poder alavancar um volume de cliques maior e de contratações também. Então, a gente resolveu criar variantes, pode passar uma, por favor, para esse call to action específico. E aí, quando a gente fala de teste AB, normalmente a nomenclatura é essa. A gente tem o controle, que é
a variante original, vamos falar assim, que é o que estava no ar já, né? Então, que era o botão conhecer, e a gente formulou 3 variantes. A gente fala teste AB, mas pode ser A, B, C, D, enfim, não importa o número aqui. Aqui, no caso, foi A, B e C. Então, a gente tinha saiba mais, ver detalhes e eu quero. Então, foram essas 3 variantes que foram para público para ser testado. Boa, aí a gente pensou quem deveria ser submetido a esse teste. A recomendação da ferramenta, que é o Firebase, que a gente utiliza aqui, dado o volume dos usuários, foi delimitar em 10% do nosso público total da base aqui do aplicativo, né? Então, é possível fazer essa segmentação em função de dados, do comportamento ou de regras de elegibilidade. No caso aqui, foi essa recomendação que a gente seguiu. Bom, em termos de métricas, né, a gente resolveu acompanhar, então, 2 métricas, que eram as métricas que delimitaram para a gente inicialmente o problema, que eram os cliques no botão e a contratação no final do fluxo. E aí vamos aos resultados, porque eles são curiosos, para a gente dizer o mínimo. Boa, o que a gente teve aqui, então? O botão Saiba Mais, que era a variante A, na verdade, ela ficou muito neutra, ela performou de forma neutra, né? Agora, quando a gente olhou a variável ver detalhes e a variável eu quero, aqui tem coisas super interessantes para a gente analisar esses dados. Quando a gente vê aqui o ver detalhes, a gente teve mais 87,7% de cliques no botão, um número muito alto, né? Mas, quando a gente olha a contratação, o eu quero teve mais 6%. Então, normalmente é isso, assim, né? Nunca vai vir um resultado super claro. A gente vai ter que exercitar aqui o nosso poder analítico para tentar entender o que está acontecendo, o que os dados estão mostrando para a gente. Quando a gente fala de... Pode voltar, por favor. Quando a gente fala de um fluxo de vendas, normalmente o cliente que ele está muito seguro do que ele quer comprar, se ele já conhece o produto, um CTA como o eu quero, ele é muito mais assertivo. Um cliente que não conhece tanto o produto, está numa fase de namoro com o produto, precisa entender um pouco melhor, o ver detalhes vai performar melhor. O que a gente aprendeu aqui com esse teste? Lá do começo eu falei, né, que esse botão, ele leva para um fluxo específico. O que a gente resolveu fazer? Colocar o ver detalhes no início do fluxo, e a parte de contratação mais assertiva, a gente colocou o eu quero. Então, a gente desmembrou esses CTAs em partes diferentes do fluxo, porque a gente entendeu, em cima do comportamento do cliente, que ele tinha necessidades diferentes em determinadas etapas desse fluxo em específico. Então, assim, o que eu queria comentar também em relação a esse caso aqui. Claro que é um caso onde a gente tem muito mais refino técnico, né? Não é todo produto que a gente vai conseguir utilizar um Optimize, um Firebase, né, para fazer esse tipo de teste. É um produto que já está num estágio muito mais avançado, como eu comentei com vocês, então ele pede um pouco mais desse refino técnico na hora da prototipação e do teste, mas está tudo bem a gente também não ter isso no nosso dia a dia. Eu também não queria criar uma frustração aqui, né, porque pode ser que a gente tenha lugares e produtos onde a gente não consiga ou não precise fazer esse tipo de teste mesmo, mas eu queria também mostrar que existe esse tipo de teste, e, enfim, a gente utiliza aqui dentro do banco, eu acho que é um exemplo bem bacana aqui para mostrar para vocês. Muito bem, vamos às dicas, então, rapidamente aqui agora, para a gente conseguir fechar. Pode passar uma, por favor. O que a gente leva aqui de takeaways, de questões dessa conversa que a gente teve aqui agora? Primeiro, sobre o processo em si de design. O processo de design, ele é cíclico, né? Então, no desenvolvimento dos produtos digitais, iterar a melhoria, ela é tão importante quanto a inovação. Ou seja, não é entregar o produto, colocar na mão do cliente e tchau, peace out, né? Tô indo embora. A gente precisa de um olhar constante sobre a utilização desse produto. Antes de pensar na solução, começar pelo problema, delimitar bem, então, qual que é a necessidade do cliente, a dor do cliente que a gente quer resolver. Aprender testando as hipóteses com os usuários reais de maneira mais rápida e barata possível. A gente pode passar mais um, por favor? Sobre a experimentação em si, né? Então, a experimentação, ela pode ser feita de diversas formas, como eu comentei, né? De acordo com a maturidade do produto ou do serviço. Algumas hipóteses vão estar erradas, então é importante a gente se preparar para aceitar os erros e aprender com esses erros, né? Eu costumo comentar que se os testes estão dando todos muito certo, algo de errado não está certo. Então, alguma coisa precisa dar errado para a gente aprender. Tenha métricas de sucesso claras desde o princípio, para a gente conseguir focar na geração de impacto assertivo
nosso cliente, né? E sobre o conhecimento, documentar de forma organizada e difundir esse conhecimento adquirido, ele é super essencial, ainda mais em grandes organizações. Aqui no banco, vocês podem imaginar que a gente faz dezenas e centenas de testes por dia. Então, pode existir casos onde eu não preciso realizar um teste novo. Eu posso aprender com um teste que já foi feito. Então, é importante também essa documentação e acessar essa documentação. E, por último, fazer pontes e co-criar soluções com outras áreas da empresa também é super importante, né? Como eu comentei, pode ser que outra área já tenha feito algum teste, experimentado alguma coisa que pode ajudar a gente e a gente ganha tração, né? Por último, eu queria deixar aqui alguns links úteis e contato. Então, tem alguns artigos e ferramentas. Depois que eu voltei da Stanford, eu escrevi um e-book sobre design thinking, sobre as etapas, enfim. Então, tem esse QR Codezinho que ele funciona, tá? Vocês podem apontar aqui que vai cair direto no e-book. Tem alguns artigos sobre experimentação no Interaction Design Foundation, então o IDF, que, enfim, super bom, recomendo super utilização aqui. O Design Kit da Ideal e o Service Design Tools também, ele é super bom. Tem meus contatos aqui, e da Marina, que é a lead que trabalha comigo diretamente, dentro de experimentação e growth, inclusive talvez ela esteja por aqui, ela dá um alô. Então, podem acessar a gente, pode mandar e-mail, a gente pode marcar um café, a gente fica super à disposição, a gente adora fazer essa ponte com o mercado, ajudar quem está começando. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui para responder. Super obrigada por vocês terem ouvido. Aqui o nosso lema e nosso slogan, que é o Vamos de Turma. E é isso, super obrigada. Obrigado, Júlia. Super legal o seu conteúdo, super legal por vários aspectos, porque fala de processo, porque fala da sua carreira, porque traz um pouquinho de conceito, de ideia de como é o contexto de uma grande organização que está trabalhando com isso agora, num caso bem real, bem concreto, né? Isso é muito bom para a gente, isso consegue visualizar exatamente. Eu acho que poucas vezes eu visualizei um teste AB tão claramente, assim, um ABC, no caso, esse aqui, mas olha, gente, é isso, é essa variaçãozinha que a gente tem que testar, porque não adianta eu simplesmente escolher, eu designer vou dizer, olha, eu acho que, né, você já começa errado, eu acho que eu quero é melhor. Cara, vai testar, né? Vai fazer a pesquisa, vai fazer o experimento para ter a conclusão correta, né? Então é muito legal isso. Tenho uma pergunta eu tenho duas perguntas para você. Uma mais em relação ao seu contexto lá no banco, para saber assim, você trabalha sempre com um produto que já existe ou às vezes você trabalha com produtos que não existem, novos produtos, ou tem que inovar um produto? Também. São diversos tipos de contextos. Hoje, inclusive, a gente está no estágio com um produto que ele está quase indo para o mercado. Então, tem diversos conceitos. Onde eu comentei que a Marina, que é a lead que trabalha aqui comigo no time de growth, ali já são produtos que estão já dentro do mercado. Então, é um time que ele especificamente trabalha o crescimento de produtos que já existem. Mas eu tenho outros times também que trabalham com a conceituação de produtos. Então, observar o mercado, observar o comportamento do cliente, entender quais são as nossas oportunidades para conseguir inovar, enfim, estar mais aderente ao mercado. Então, é inovar e iterar. Eu diria que é um bom equilíbrio entre as duas coisas. Perfeito. O Bruce Lopes mandou uma pergunta aqui no chat, que é assim, ele pergunta, antes de levar para o teste AB, devemos passar com o time de desenvolvimento para saber se é viável tecnicamente antes de testar a hipótese? O time está sempre com a gente, né? Porque não tem como fazer esse tipo de teste sem o time de desenvolvimento. E Exato. Aqui dentro do banco, na verdade, acho que a maioria das empresas que trabalham com produto digital, a gente trabalha em tríade, né? Então, nada a gente faz sozinho, é sempre o negócio / produto com o time de experiência e o time de desenvolvimento / time de dados. Então, a gente está sempre junto, mobilizando esse tipo de atividade. Exato, e tem um detalhe técnico que talvez não tenha ficado muito claro na apresentação da Júlia, que é o fato de que a gente tem as variações ali do teste AB, e o que acontece é que o desenvolvimento disponibiliza essas opções para os usuários e você mede como foi o uso dessas opções, né? E aí sim você tem aqueles números que você mostrou depois nos resultados ali, as porcentagens e tal. Então é necessário sim você estar trabalhando lado a lado com o desenvolvimento, porque eles precisam pegar as variações e disponibilizar para os usuários e a gente medir, né? É isso aí. Perfeito. A Débora Peixoto também mandou uma pergunta aqui que é assim, quais são algumas formas de documentar os processos de experimentação?
possa sugerir, assim? Boa. Eu acho que, assim, depende do nível, do tamanho da organização, né? Então, por exemplo, aqui dentro do banco, a gente está caminhando para um lugar onde a gente vai contratar uma ferramenta. Existem N, né? Então, por exemplo, o Notion é uma delas, onde a gente consegue documentar de forma parametrizada, organizada e, às vezes, até mesmo automatizada. Então, é uma ferramenta que cria tags, ajuda a gente a fazer pesquisa da pesquisa, né? Pesquisa dentro da ferramenta. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que foi pesquisado de carrossel, elemento carrossel. Então, eu quero ver tudo que foi pesquisado em termos de produto consórcio. Eu consigo buscar ali dentro. Mas existem, enfim, organizações que são menores, ou em termos mais iniciais, quem está começando a implementar essa parte de experimentação, a gente pode fazer isso dentro de um Excel, pode fazer isso, a experimentação da experimentação, começar barato e rápido, né? Pode ser dentro do Excel, dentro de um Confluence da vida, então tem N formas. Beleza. A minha pergunta que eu tinha era relacionada também à liderança. Eu ia falar para você que você tem uma posição de liderança, de head, que às vezes a gente também não bota tanta mão na massa do protótipo, do projeto em si, mas tem que gerenciar pessoas, times de outras coisas. Como é que é isso para você, que é uma profissional? Você prefere ser mais técnica ou mais gestora, ou gosta das duas coisas? E que dicas você dá para quem quer começar, seja numa liderança mais técnica ou seja numa liderança mais de gestão de time e de processos? Legal. Eu acho que, assim, conforme a gente vai progredindo dentro da liderança de design, a gente deixa, assim, de colocar a mão na massa em alguns aspectos. Eu não vou mais fazer um protótipo, abrir um Figma, trabalhar com a mão na massa no produto em si. O nosso trabalho, ele passa a ser mais abrir espaço e caminho para a implementação pro cliente desse produto. Então, passa a ser um pouco mais agenda política, esse tipo de coisa. Mas, se eu não estiver no dia a dia da operação do time, eu não tenho insumo suficiente para conseguir influenciar estrategicamente essa visão pro cliente. Então, eu diria que, assim, em termos de dica, conforme a gente vai, enfim, progredindo, mas acho que até para a primeira liderança, é muito importante manter a lateralidade das relações, ou seja, fazer um bom equilíbrio entre estar com o time e estar com o time de design e o time de negócio, de tecnologia, para a gente conseguir ter insumo suficiente da operação e estar junto com os outros stakeholders e pessoas executivas para conseguir fazer essa abertura de caminho de implementação para o produto. Acho que de dica seria mais isso, assim, porque muitas vezes a gente é facilmente afogado pelas agendas estratégicas ou as agendas burocráticas do dia a dia, mas é bom fazer esse mix para a gente não perder de vista o que a operação está fazendo, obviamente. Vou pedir a palavra final, assim, a mensagem final, já que a gente está na semana de mentoria, é muito voltado o conteúdo para quem está começando, para quem está migrando, para quem está se interessando por essa área e quer conhecer mais. Eu quero que você deixe a mensagem para esse pessoal aí que está começando, o que você acha importante, sei lá, um livro, fica à vontade. Boa. Cara, eu acho que, assim, é uma profissão que ela é muito inspiradora e muito apaixonante. Quando eu comecei a trabalhar com design em específico, para mim virou quase que uma religião. A gente fica muito apaixonado, né? Eu acho que o bicho designer é um bicho muito missionado, muito apaixonado. Eu diria que uma dica é a gente não ficar muito cego em relação a processos. É óbvio que os processos de design são importantes, a gente precisa, obviamente, se atentar para aquilo que vai dar a qualidade na nossa entrega, mas o dia a dia de um produto digital, principalmente quando a gente está numa grande empresa, como, por exemplo, o Itaú, a gente já passou dessa fase que é abertura para mercado, que normalmente as startups estão, né? Então, eu vou criar a base, vou começar a ter clientes, etc. O dia a dia de uma grande empresa, ela pede para a gente ter uma capacidade de negociação muito grande, onde a gente, às vezes, precisa abrir mão de determinadas coisas para atingir um time to market, enfim. Então, ajudar também o time de negócio, de tecnologia, a entender, de fato, o que é o valor, que vai entregar valor para o cliente no final do dia, para a gente conseguir fazer aquilo que eu comentei, né? Quebrar em pequenos pedaços para conseguir começar. Acho que isso é super importante. Se eu puder indicar um livro, eu indico para todo mundo, seja se você já está no mercado há muito tempo ou está começando, que é Negociação em Design. Eu vou deixar
Eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou pegar o nome certinho do autor também, Boa. porque ele dá uma aula para a gente sobre como conversar sobre design com não designers. E eu acho que isso é tão importante quanto, porque quando a gente vai conversar com o time de negócio, com o time de tecnologia, muitas vezes eles não vêm do nosso modelo mental, do nosso processo, é muito mais preto no branco. Então, a gente conseguir explicar os quês e porquês da nossa entrega é tão importante quanto, enfim, a entrega em si, né? Então, Articulando Decisões de Design é o nome do livro. Ele é um livro gringo, mas, enfim, ele já está traduzido, super fácil de achar na Amazon. É consagrado, né? Uhum. Consagrado, um livro super consagrado, mas eu acho que todo mundo deveria ler, porque às vezes é isso, eu acho que a grande dica é essa, a gente não se enviesar pela nossa própria competência. Eu acho que, só para finalizar, a gente não pode utilizar o design pelo design, é bom a gente entender um pouquinho de dados, um pouquinho de negócio, um pouquinho de tecnologia, até para a gente conseguir entender, de fato, se o que a tecnologia está falando para a gente é viável mesmo ou não é. Então, assim, é uma competência que ela é multidisciplinar por natureza. Então, entender um pouquinho de cada coisa vai ajudar muito na hora da implementação. Perfeito, Júlia. Sem palavras para agradecer mais uma vez, mas tem palavras assim, obrigado. Muito obrigado. Como disse aqui o Felipe Pacheco, que aula! Parabéns, Júlia. Foi realmente uma aula com conteúdo riquíssimo, completo, para quem está aqui ávido por conhecimento. E como tu terminou falando, assim, a gente está trabalhando com design, a gente está sempre aprendendo. Tem que ter, no mínimo, assim, uma vontade de estar sempre aprendendo, né? A gente nunca está satisfeito com o conhecimento que a gente tem, porque a nossa área exige que a gente esteja sempre experimentando, pesquisando, conhecendo, né? Explorando, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, super obrigado, Júlia. Obrigadaço mesmo. Obrigada a vocês. Depois manda para a gente esses slides para a gente compartilhar com essa galera aí. Combinado. E, se possível, fica por aí, porque daqui a pouco a gente vai falar com o Guilherme Reis, que já está por aí. Ô, Guilherme, dá um oi aí no microfone, pode abrir, pode falar. Oi, pessoal! Ó, o Guilherme já está por aí. E às 19h30, faltam 13 minutinhos, a gente vai começar a palestra do Guilherme. Aí eu vou pedir para fazer, como a gente tem feito aqui, a gente desconecta aqui e já pode conectar em seguida lá no mesmo link, tá? É só para a gente interromper a gravação aqui, conseguir isolar a gravação da Júlia e deixar a gravação do Guilherme separados. E também para burlar uma limitação do Google Meet de tempo aqui. E aí a gente consegue gravar as duas e liberar também a live para o pessoal que não consegue ver na hora, que tem uma galera que vem aqui direto. Olha, eu não vou conseguir ver a Júlia hoje, mas eu quero ver amanhã, eu quero ver sábado, quando eu estiver lá curtindo a minha cervejinha, ver a Júlia falando do Itaú na sexta-feira. Aí a gente libera para eles em outros canais, tá bom? Então, brigadão, Júlia, mantemos contato aí, eu acho que eu vou falar contigo em breve. O Guilherme Reis, já voltamos, tá, pessoal? Então, combinado, a gente desconecta aqui e conta um minutinho, já pode conectar de novo no mesmo link, que a gente vai estar aqui de volta para a segunda palestra do dia de hoje, tá bom? Valeu a presença de todos aí. Obrigadão, Júlia, tchau, tchau.